Eu acho que, vou pedir que as cordas continuem aqui, eles vão continuar fazendo um fundo musical. Eu vou pedir que você, nesse momento, coloque o seu coração diante de Deus, sozinho ou acompanhado, que nós tenhamos um momento de oração. Imagino que estou pensando bastante recentemente, pedindo discernimento para Deus a respeito das questões que envolvem a vida de uma igreja, né? Estava pensando recentemente sobre alguns grupos que tínhamos, programas que tínhamos, e é impressionante como, sem perceber, sem que nós tenhamos o discernimento espiritual, os programas, os grupos, os relacionamentos se desfazem e nós não damos conta de que talvez esses programas, essas atividades eram tão importantes que nós fomos cedendo a tentações e fomos dominados pelo espírito deste mundo, que nos engana, que nos move de maneiras que nós não percebemos. E eu tenho orado muito a Deus para que nos dê discernimento, para resistirmos a ataques sorrateiros. Nós achamos que o diabo age apenas em grandes eventos, mas na verdade ele age em pequenas coisas, em pequenas concessões que nós fazemos, em pequenas desistências que nós fazemos, e aí nós, sem percebermos, vamos destruindo, porque nós somos parte de um todo. E como fazemos parte de um todo, nós vamos permitindo que ele vá nos usando de maneira que nós, a hora que percebemos, aquilo que estava sendo demorando anos para ser construído, vai se desfazendo, porque eu e você não resistimos, porque eu e você não perseveramos. Então, que nós tenhamos discernimento espiritual, para entendermos o mover de Deus nas nossas vidas e os ataques sorrateiros, ok? Então, vamos abaixar as nossas cabeças. Se você quiser, por favor, se você quiser pegar a pessoa que está do seu lado, em especial de 2 ou 3 pessoas, ou se você tiver vergonha, faça isso individualmente. Mas vamos orar a Deus, e eu encerro este momento com uma oração. Nós cantamos que estamos rendidos diante dEle. E oramos para que Ele nos tome nas suas mãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque reconhecemos que somos teus filhos, chamados para refletirmos a tua luz. Nós reconhecemos, ó Pai, que habitamos, Senhor, num mundo que jaz no maligno, mas nós clamamos para que a tua vontade seja feita nas nossas vidas de tal forma que nada, Senhor, nada nos impeça de continuar e perseverar nos teus caminhos. Usa, Senhor, a nossa vida, fortaleça cada um de nós, Senhor, para que sejamos cada vez mais instrumentos teus na tua obra. Não permita, Pai, que nós deixemos de lado
o ensinamento, o aprendizado das tuas escrituras. E que possamos, ó Pai, resistir no dia mal, cientes de que nós temos o Senhor conosco, nos ajudando a perseverar, nos ajudando a resistir. Usa as nossas vidas, toma-nos nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, como coletividade, a formarmos, Senhor, um corpo unido, ajustado, edificado pelo Teu Santo Espírito. Que Ele nos conduza, nos capacite, nos use e que nós possamos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, com as nossas palavras, com tudo aquilo que temos e somos, individual e coletivamente. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem descer para suas classes. Eu não sei como vai ser a chuva aí, não sei se vai ser aqui embaixo. A tia Ju aí vai ajudar vocês. Irmãos, nós vamos fazer, eu vou tomar liberdade de descer do andar superior aqui. Queria falar com vocês um pouquinho mais de perto, aproveitando que é um dia que nós estamos com um número menor de pessoas, chuvas, viagens, temos várias atividades aí da igreja. Hoje nós tivemos assembleia pela manhã, e a assembleia nós fizemos a eleição da nossa nova diretoria para o ano de 2019, então a vice-presidência está com o Afonso lá atrás. Quem não conhece, olha lá o Afonso, ó, Afonso é o nosso vice-presidente. A tesouraria, Silvinha e a Vera, estão lado a lado ali. A secretaria, a Silvinha, a Rosa e a Jussara. Aí nós tivemos a eleição do Conselho Fiscal, 3 são oficiais e 3 ajudantes, então tá o Otiniel, o Walter e o Matheus, e aí os 3 ajudantes, o Marco, o Fábio e o Marcinho. Então nós formamos aqui a nossa diretoria para o ano de 2019. Fizemos a apresentação de outros projetos, falamos sobre, fizemos a prestação de contas e tudo aquilo que fazemos no final de ano. Então foi um tempo agradável, não foi, eu sei que demorou um pouquinho, mas para mim passou muito rápido, né? Irmãos, nós começamos então há 2 semanas a série de estudos Evidências, e nós chegamos numa parte muito importante daquilo que havia sido programado para que nós falássemos, e eu queria falar bem perto de você, para a gente refletir muito profundamente sobre aquilo que vai ser dito. Vou pedir que você abra lá em 1 João capítulo de número 2, 1 João capítulo de número 2, então, nas últimas 2 semanas, nós nos debruçamos em questões teológicas e filosóficas. Mesmo aqueles que não perceberam, nós nos debruçamos em questões teológicas e filosóficas. Mesmo que de maneira bem suave, né? A ideia era introduzirmos a necessidade de refletirmos muito profundamente em cima de alguns textos bíblicos. Nós nos apegamos, não sei se você sabe, se eu já disse isso aqui ou se eu disse na escola teológica, mas cerca de 80 a 90% daquilo que nós aprendemos do Evangelho, nós aprendemos no momento de culto. O que isso significa? Que se nós absorvermos tudo que está no culto, mas não questionarmos esse ensinamento, é muito comum que nós sejamos apenas transmissores de algo que as outras pessoas dizem para nós. Então, por exemplo, se você for numa igreja que diz para você que homens sentam de um lado e mulheres do outro, o que você vai reproduzir? Você vai reproduzir uma verdade que você aprendeu no culto daquela igreja. E aí você vai dizer, homens sentam para cá, mulheres sentam para lá. E aí vai falar assim, mas onde está dizendo isso? Não, mas a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz onde? Mas aí a igreja estabeleceu, então a gente obedece uma regra. Quantas vezes nós ficamos em pé? Eu uso sempre na escola teológica o mesmo texto, né? E aí se alguém usa isso aqui, por favor, não é uma crítica, é só uma constatação. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Aí todo mundo fica em pé em reverência à palavra de Deus. Mas a reverência não é a posição externa, é o coração. Eu posso estar em pé de maneira irreverente, como eu posso estar sentado de maneira reverente. Eu posso estar deitado na minha cama, fazendo a leitura da Bíblia, e estar ali com o coração reverente, querendo ouvir a palavra de Deus. Então a gente vai repetindo durante décadas e décadas algumas coisas sem questionar.
E aí nós deixamos passar algumas questões que são fundamentais. Então, o estudo das Escrituras, criterioso, né, teologicamente, com uma visão questionadora, assim como os bereanos faziam, né, no livro de Atos, é extremamente importante. A religiosidade, e o que eu chamo de religiosidade? As práticas. Aquilo que nós estabelecemos como sendo práticas sagradas, que na verdade, na maioria das vezes, não significa que sejam práticas sagradas. A roupa que eu ponho, a quantidade de vezes que eu vou na igreja, a forma com que eu canto, se eu levanto a mão, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Não necessariamente um ato religioso, ele tem a ver com a nossa vida espiritual. Às vezes ele é simplesmente a reprodução de uma prática externa. Tanto que é muito comum hoje em dia, pessoas que não tinham contato com o evangelho, chegam numa igreja evangélica e começam a questionar. Por que tem que fazer isso? E aí a gente fica indignado. E a gente acha que quem está errado são as pessoas que questionam. Mas será que nós não paramos para pensar que talvez os errados sejamos nós? Que façamos coisas sem sentido? Será que não paramos para pensar que às vezes é necessário que nós então façamos tudo o que fazemos com sentido, com o coração realmente voltado para Deus? Por quê? A religiosidade, ela tem a tendência de nos fazer avaliar uns aos outros pela quantidade de práticas que executamos. Então, quantas vezes eu vou na igreja, se eu estou sentado o tempo inteiro, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo. Então, a religiosidade diz que aquilo que eu faço determina a minha espiritualidade. Mas, biblicamente, é a minha espiritualidade, a minha vida com Deus que determina os atos externos. Levantar a mão, ficar em pé, não significa necessariamente que sejamos amantes do Senhor, que sejamos apaixonados pelo Senhor e sejamos reverentes ao Senhor. Então, quando nós começamos o texto, nós vimos que João, ele começa dizendo o seguinte: aquilo que nós ouvimos, vimos e tocamos, ou seja, aquele que é a vida, o eterno que invade a história, o imortal que invade a vida mortal, esse nós vimos, experimentamos, nós anunciamos. Quando João se relaciona com Deus, não há mais necessidade que os outros provem para ele que Deus exista. Sabe por quê? Porque quando nós nos relacionamos com o Senhor verdadeiramente, não há mais necessidade de nós vermos algumas coisas. Agora, isso não significa que uma fé forte, em alguns momentos, não vacile. Eu estava essa semana subindo a pé aqui a rua, né? Estava subindo a pé, estava orando e falando com Deus, falando: Senhor, eu tenho pregado muito sobre isso, e eu tenho confiado que a minha fé é forte o suficiente para que eu não precise de sinais. Mas tem horas que tem horas que a gente precisa que o Senhor prove o seu amor. E Ele prova o seu amor. Ele dá provas através de Jesus Cristo, através de situações, de pessoas, de sinais. João mesmo narra no Evangelho que ele descreve os sinais que Jesus fez, para que as pessoas, vendo a obra poderosa do Senhor, elas então se convertam, creiam que Jesus é o Cristo, e crendo nele, eles tenham vida. Capítulo 20 do Evangelho de João. Então, a gente está falando de uma pessoa que experimentou, que não precisava de provas, mas que disse que as provas têm o seu papel quando nós estamos fragilizados ou quando nós não conhecemos o Senhor. Mesmo que nós não creiamos em Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo que nós não creiamos na sua palavra, ela continua sendo a verdade. Não há teologia, não há ciência que explique, mas nós podemos contemplar o nosso Deus através de um novo óculos, né? Lentes novas, que se resumem em apenas 2 letras. Quais são elas? Fé. Lembra sempre disso. Quando você põe um óculos 3D, você enxerga uma nova perspectiva. Quando você põe um óculos amarelo, você enxerga uma nova perspectiva. Quando você põe os óculos da fé, você passa a contemplar a Deus de uma maneira diferente. Não há necessidade de você ver algumas coisas, porque você já contempla o próprio Deus. Então é pela fé que nós então passamos a contemplar o nosso Deus. Nós falamos na semana passada sobre a importância também de que, tendo fé, nós passemos a andar na verdade. E andar na verdade é reconhecer quem nós somos. Não é forjar aquilo que somos, não é inventar aquilo que somos,
mas é viver verdadeiramente naquilo que somos, conhecendo as nossas virtudes, conhecendo os nossos defeitos, não nos superestimando e nem nos subestimando, mas andando naquilo que o Senhor preparou para nós, reconhecendo a nossa chatice, as nossas manias, mas permitindo que o Senhor fale conosco e use as nossas vidas, não escondendo, vivendo na hipocrisia, porque a religiosidade, através da religiosidade, estava falando com o pastor Marcelo, e a gente geralmente fala bastante coisa, mas é muito comum a gente encontrar pessoas que cobram muito os outros a respeito de alguns posicionamentos, mas que quando você conhece a vida da pessoa, ela faz coisas muito piores. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade mascara a verdade. Então nós precisamos andar na verdade, na sinceridade. Eu não preciso dizer para vocês que todos os meus pecados, mas eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, reconhecer as minhas limitações. O que acontece conosco é que nós não estamos preparados para lidar com a verdade, nem com a nossa, nem com as dos outros. Porque se alguém chegasse aqui na frente e falasse assim: irmãos, eu queria confessar para vocês que eu sou muito preguiçoso, que olha, eu corro para não chegar, o que essa pessoa vai ficar? Ninguém vai orar por ela, falando assim: irmãos, vamos orar por você. As pessoas vão falar o seguinte: nunca mais eu chamo essa pessoa para alguma coisa. Você imagina se uma irmã vem aqui, por que irmã? Vamos falar o irmão também, vai. Por que o irmão vem aqui na frente e fala assim: irmãos, eu tenho um defeito muito sério, sou muito fofoqueiro, né? Não conta nada para mim que eu conto para os outros. A pessoa vai falar: e se alguém vem aqui e fala o seguinte: eu tenho pecado tal, então nós não estamos preparados para a verdade. Mas nós temos que andar na verdade. Nós temos que olhar para nós mesmos e reconhecer quem nós somos. Se nós não andamos da verdade, nós estamos desprezando algo que o próprio João diz, porque a luz de Cristo é como um raio-x da nossa alma, ela revela quem nós somos, e aí nós tentamos ocultar. Sabe quando você imagine uma comporta assim, uma represa, que começa a estourar a comporta, né? as barreiras de contenção, estoura um pedacinho. Imagine você lá, subindo naquela barreira. Não, vou pôr um durepox ali. Você acha que vai conseguir segurar? Não segura. É a mesma coisa com aquilo que nós somos. A gente tenta tapar a nossa vida, só que andar na verdade é o único caminho para que o Senhor nos ajude a transformarmos aquilo que nós somos. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós falamos isso. Sabe por quê, irmãos? Porque é através de seres imperfeitos como nós que o Senhor evidencia o seu amor ao mundo. É através de pessoas como nós que o Senhor quer mostrar o seu amor ao mundo. Lembrando então que a série chama Evidências, porque Deus está acima das provas, mas que mesmo que Ele estando acima das provas, Ele quer que a nossa vida seja um referencial para todos aqueles que não o conhecem ou que estão fragilizados. Ele é a vida, a verdade, pela qual nós devemos caminhar. Lembre-se do João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vou fazer invertido. Nós falamos na primeira semana sobre a vida, agora, semana passada, falamos sobre a verdade, e hoje nós vamos falar sobre o caminho. Primeira coisa, pode passar, Júlia. Andar pelo caminho, irmãos, pressupõe assimilarmos as características deste caminho. Andar pelo caminho pressupõe assimilarmos as características desse caminho. Imagine-se um torcedor fanático do time A, Guarani. E aí você decide se converter ao macaquismo e se torna ponte pretano. Imagine o pastor Marcelo com a camisa da Ponte Preta. Aí ele está dentro da torcida da Ponte Preta e ele começa a perceber que aquela camisa está pesando, está coçando para tudo quanto é lado. Aí ele fala o seguinte: não, eu vou arrancar isso aqui. Ele arranca a camisa e fica ali no meio da torcida gritando: Bugrão. O que vai acontecer com ele? Ele vai caminhar em paz, é isso? Por que não? Porque quando nós escolhemos um caminho, nós temos que assimilar as características desse caminho. Andar como ponte pretano demanda amar aquele time, respeitar aquele time, vestir a camisa e torcer por ele. E o inverso também é verdade.
o que acontece conosco é que nós simpatizamos. Ontem ele falou assim, pastor Marcelo, não, eu gosto da Ponte Preta, eu respeito a Ponte Preta. Quando o Avaí quase fazia o gol, ele falava, ele queria respeitar aquele time, mas ele não conseguia. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós tomamos uma decisão ao lado do Senhor Jesus, nós precisamos assimilar as características deste caminho. Nós não podemos achar que é possível forjar por muito tempo. E eu vou contar uma história sobre Ponte Preta e Guarani, que, lembra quando tinha um time de basquete da Ponte Preta em Campinas? Então estávamos lá, assistindo um jogo de basquete da Ponte Preta, e um amigo meu, bugrino, ele falou o seguinte, eu vou no jogo, mas eu vou de camisa da Ponte. Então ele pôs a camiseta da Ponte Preta e ficou ali, né, torcendo para o time de basquete. O que aconteceu? Um infeliz que estudava com a gente, ele era da torcida organizada da Ponte Preta, e ele estava do outro lado da arquibancada. Ele olhou e falou o seguinte, ali tem um São Paulino e um bugrino com a camisa da Ponte. Olhou para mim, para meu amigo, e falou o seguinte, tem dois amigos meus, bugrino e São Paulino, que estão ali. De repente nós estamos ali torcendo, Hortência, Paula, toda ali, né? Torcendo, encosta, turma da torcida da Ponte Preta, senta do nosso lado, falei, e aí? Falei, e aí, beleza. Ó, fiquei sabendo que tem uns bugrinos aí no meio da torcida da Ponte. Eu falei assim, não, cara, nós somos Ponte Pretano, né? Somos Ponte Pretano, estamos aqui. Ele pegou e falou o seguinte, não, o negócio é o seguinte, cara, você tem um segundo para sair daqui, cara, senão nós vamos te pegar. Não, nós somos Ponte Pretano, aqui, ó, estou vestindo a camisa da Ponte. A hora que ele falou, estou vestindo a camisa da Ponte, ele olhou para o lado, fez assim para os caras. O que ele falou, nós pulamos, saímos correndo e fomos embora. Por quê? Porque em algum momento se revela aquilo que nós somos. Não dá para esconder aquilo que nós somos. Tem muita gente aqui vestindo a camisa do Evangelho, que em algum momento a gente começa a perceber que não entenderam nada do Evangelho. Nós precisamos caminhar com as características do caminho. Se Jesus ele é o caminho, nós precisamos entender que ele espera que ao andarmos por esse caminho, nós sejamos influenciados por ele, transformados por ele e passemos a refletir as obras deste caminho. É aquilo que João chama de frutos. Nós precisamos assimilar as características e então refletir as obras deste caminho. Olha o que ele diz, eu vou ler 4 textos para vocês, pode passar, Júlia, que está lá no Evangelho de João. Olha o que ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Andar pelo caminho envolve que nós então comecemos a frutificar, por isso evidências, vida, verdade e frutos. João 15, 5-6, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Pode passar adiante. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E por fim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Irmãos, vejam que as palavras de Jesus são diretas. João está transcrevendo aquilo que ele ouviu do Espírito Santo, aquilo que ele viu em Jesus, para mostrar a todos os que são discípulos de Jesus, que devem andar pelo caminho como Cristo andou, que devem refletir as obras que Cristo refletiu, que devem manifestar as obras que Cristo manifestou. Então, nós precisamos, ao entrar pelo caminho, passar a refletir esses frutos. E se esses frutos não existem, nós precisamos questionar se de fato vestimos a camisa, se de fato entendemos o Evangelho. Ele é o caminho pelo qual nós devemos trilhar a nossa jornada de fé, e essa é uma decisão radical e integral. Você conhece alguém aqui que já mudou de time de futebol?
Alguém aqui já mudou de time? Já mudou? Você era bugrino e virou Ponte Pretano. Raridade. Mas muito obrigado, Walter, porque você reflete para mim aquilo que eu diria. A conversão verdadeira é raridade. Não acredite nesse movimento de 50 milhões de evangélicos no país. Eu sou pessimista quanto a isso. Porque uma conversão radical, verdadeira, sincera, é minoria. É minoria. São poucos aqueles que entram pelo caminho, diz o Evangelho. O caminho é apertado, a porta é estreita, a jornada é difícil. Poucos entram por ela, não muitos. Então essa ideia de que o país é um país cristão, o país é um país religiosamente cristão, mas não necessariamente de cristãos verdadeiros. São pessoas que creem na religiosidade, mas que talvez nunca tenham conhecido o verdadeiro dono do Evangelho, aquele que é o caminho. Porque, irmãos, se nós tivéssemos 50 milhões de evangélicos verdadeiros neste mundo, nesse país, esse país já não seria mais o mesmo. Se tivéssemos 50 milhões de evangélicos nesse país, como dizem as estatísticas, esse país não seria mais o mesmo. Porque 12 homens começaram um projeto que abalou a Palestina. 12 homens. Porque quando o Espírito Santo move, quando Deus se move, as coisas acontecem de maneira profunda. Nós estamos vendo o crescimento dos evangélicos, mas não o crescimento dos verdadeiros discípulos. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir seriamente. Tem muitos cristãos andando fora do caminho. Veja lá, segunda coisa, a obediência, irmãos, é consequência do contato com a vida. 2 João lá, o texto que nós temos como base, vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: sabemos que o conhecemos se, e somente se, obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Dá para perceber que não são as minhas palavras, não são os meus argumentos, não fui eu que inventei esses argumentos. O próprio João está dizendo isso que nós estamos refletindo aqui. Irmãos, a obediência é consequência do nosso contato com a vida que é Jesus, com a verdade que é Jesus, com o caminho que é Jesus. É de uma hora para outra que nós somos transformados? Não. É de uma hora para outra que nós passamos a refletir plenamente a luz de Jesus? Não. Mas, irmãos, não podemos achar que isso não vai acontecer como um processo. Ele tem que acontecer como um processo. Vida de verdade gera frutos. Nós podemos afirmar a nós mesmos e ao mundo que nós somos cristãos, mas se a verdade não estiver em nós, a obediência será forçada e forjada. É possível, vou dizer para vocês, viver uma vida a partir de uma mentira religiosa durante séculos. Não uma pessoa, mas uma igreja, uma instituição, pregar uma mentira durante séculos. E as pessoas acreditarem que aquilo lá é a verdade, usando o mesmo livro que nós usamos. Então, se é possível acontecer isso com as outras pessoas, por que isso não pode acontecer com a gente? Por que a gente senta aqui e fala o seguinte, mas os adventistas são sabatistas, mas os católicos são idólatras, mas os da Igreja Universal são gananciosos, mas os testemunhos de Jeová não acreditam em Jesus. Por que nós não podemos inverter a lente e falar o seguinte, como que nós temos andado? Nos frutos do caminho? Ou estamos numa religiosidade também forjada? Pastor, mas eu acredito que nós pregamos a verdade. Ok, temos procurado pregar a verdade.
Mas estamos andando na verdade? Nós estamos aqui pregando a verdade para que nós tenhamos mais pessoas andando na verdade, seguindo pelo caminho, frutificando como Cristo deseja. Somos errados muitas vezes? Inúmeras. Vamos vacilar no meio da jornada? Sim, mas semana passada nós falamos sobre duas coisas: humildade e disposição de coração para, errando, confessar e seguir procurando caminhar pela verdade e pelo caminho. Porque é assim que o Espírito Santo nos orienta. Nós devemos andar por esse caminho. Boas obras são consequência e não um meio para se chegar a Deus. Então, dentro disso, o que ele diz, João, nós poderíamos falar sobre vários frutos, mas o principal fruto da verdade é o amor. Ele diz isso lá na carta e ele diz isso aqui. O principal fruto da verdade é o amor. O amor é aperfeiçoado na vida daqueles que tiveram contato com Jesus. A jornada da fé de uma pessoa que experimenta a nova vida é uma jornada pelo caminho do amor. O amor de Deus nos constrange e nos leva a aprender a amar outras pessoas, num processo para toda a vida. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Segunda coisa, pode passar. Discípulos de verdade imitam o seu mestre. Quando ser parecido com Cristo se torna um grande objetivo de vida. Presta atenção. Nós temos muitos objetivos nobres. Comprar uma casa, comprar um carro, viajar, me formar, formar meu filho. Todos esses são objetivos nobres. Mas a minha pergunta é: o meu maior objetivo é me parecer com Cristo? O meu maior objetivo é imitar o meu mestre? Quando você diz o seguinte: eu não consigo perdoar, esse deve ser o seu maior objetivo. Se você não consegue perdoar, esse deve ser o seu objetivo. Eu não consigo viver de maneira santa em relação à parte sexual. Então esse deve ser o seu maior objetivo. Essa deve ser a sua maior luta. Eu estou sonegando imposto. Então você tem que lutar para você não sonegar mais imposto. Então o Espírito Santo tem que te mover de uma forma que imitar o mestre é o único caminho. Quando ser parecido com Cristo se torna um grande objetivo de vida, nós vemos luz no fim do túnel. Quando vemos pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu queria tanto ser como Jesus, mas eu não consigo. Eu dou graças a Deus. O problema é quando as pessoas dizem o seguinte: eu não nasci para ser bobo dos outros. Eu não consigo fazer isso e nem estou preocupado em ser. Esse é o grande problema. Pessoas que falham, mas que querem ser diferentes, é matéria-prima do Evangelho. O Evangelho trabalha com pessoas que humildemente reconhecem as suas fraquezas, mas querem ser diferentes. Eu chego a pensar que uma igreja de verdadeiros discípulos é uma igreja de gente doida. Preste atenção. Quando você vê pessoas entristecidas, chorando, arrependidas, lutando, e às vezes são muito doidas, talvez habite ali a ideia de que muitos que se dizem cristãos não estarão lá. Mas aqueles que formam a periferia do Evangelho, talvez representem a verdadeira casta de discípulos de Jesus. Precisamos pensar nisso. Corações menos arrogantes, mais humildes. Os nossos esforços, irmãos, nos fazem religiosos. Essa semana estava pensando, eu falei o seguinte: para sermos como Cristo, nós precisamos de menos esforço e mais humildade. A única coisa que nós fazemos com os nossos esforços religiosos é maquiarmos defunto. Presta atenção. Eu tive um amigo cuja esposa era maquiadora de defunto. Vocês imaginam qual é o trabalho dessa pessoa? É deixar o falecido ou a falecida aceitável para o público passar e se despedir. Mas a maquiagem não anula a essência daquele corpo. Está morto. O que nós fazemos muitas vezes com as nossas práticas religiosas é maquiar vida de pessoas
Eu e a irmã Aparecida, o filho dela e o neto dela estávamos falando essa semana justamente sobre isso. A igreja, muitas vezes, ela tem um rolinho. Alguém aqui vai no Pague Menos e coleciona aquele rolinho, aqueles selinhos? Né? Então a gente tem aquele rolinho. A pessoa vem para a igreja, começa a frequentar, a gente pega aquele rolinho, tira um selinho e fala assim, você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o céu. E a pessoa começa a acreditar que ela vai para o céu. Só que a gente está maquiando o defunto, porque elas estão mortas espiritualmente. Elas precisam de uma nova vida. Elas precisam realmente se deparar com o Evangelho e serem transformadas por ele. E nós antecipamos as coisas. Nós colocamos as pessoas no céu antes mesmo delas conhecerem Jesus. Elas conhecem as práticas religiosas, mas não conhecem a Jesus. Discípulos de verdade imitam o seu mestre porque creem nele, veem ele e se relacionam com ele. Veja só, pode passar. Versos 7 a 11, nós estamos caminhando para a parte final. Ele fala de um velho mandamento novo. Olha o que ele diz nos versos 7 a 11. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo. João, é novo ou não é novo? Porque ele diz o seguinte, não é um mandamento novo, mas é um mandamento novo. E aí, qual é a ideia? O qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, mas permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Vamos entender a filosofia de João aqui. O que ele está dizendo é que ele é um filósofo, teólogo, filósofo de mão cheia. Seus trocadilhos e jogos de palavras, eles são provocadores. Vocês já viram, não sei se vocês assistiram aquele filme 2012, antigo, né? Foi antes de 2012, falava sobre o fim do mundo. Tem um personagem do Woody Harrelson, que ele está nas montanhas, e ele está lá com rádio, né, amador, anunciando o final dos tempos e tudo mais, e ele posta coisas na internet, e aí chega o personagem principal e pergunta para ele, o que você está fazendo? Aí ele mostra as brincadeirinhas que ele faz sobre o final do mundo, ele diz o seguinte, a gente brinca, faz essas brincadeiras para chamar atenção. Quando chama atenção, a gente fala de uma coisa séria. É isso que acontece muitas vezes com os youtubers e os pastores da moda e pessoas da comunicação. Eles usam artifícios para chamar a sua atenção, e a comédia é uma das formas de chamar a atenção. Então um pastor faz uma brincadeira, um piadista, o que as pessoas fazem? Pastor Cláudio Duarte vai vir em Campinas, aí 5.000 pessoas estão lá. Aí ele usa a comédia para quê? Para depois falar de coisa séria. Nem sempre as pessoas usam a comédia para falar de coisa séria. Às vezes usam a comédia para manipular as pessoas. Mas o que João faz, no tempo dele, é usar a filosofia, o jogo de palavras, a busca por sabedoria. O pastor Marcelo, se você quiser conversar com ele, ele vai falar um pouquinho sobre a história dos pensadores gregos. E você vai perceber que como aquela sociedade valorizava esse tipo de literatura. Como era importante para eles, João era um cara ouvido. Por mais que não sejam por todos, ele estava escrevendo num contexto grego. Um contexto em que a filosofia e a sabedoria tinham importância muito grande. Ele diz o seguinte, o mandamento que eu dou para vocês não é novo. Vocês têm desde o princípio, no entanto ele é novo. Olha o que ele está querendo dizer, pode passar. Lá em Levítico, diz o seguinte, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E aí em Mateus capítulo 22, diz o seguinte, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Paulo diz que dificilmente alguém morreria por um justo, exceção feita aos filhos e tudo mais, né? Mas mesmo assim é difícil que alguém morra por um justo, quanto mais morrer por uma pessoa má. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor, irmãos, deve ser evidenciado em nossas vidas. Essa é a ideia que João apresenta. O mandamento que eu dou para vocês sempre existiu no Antigo Testamento e na vida de Jesus. Mas agora,
ele se torna novo na vida daqueles que se entregam a Ele. E ele se renova porque Jesus provou o seu amor. O que João está dizendo é o seguinte: o objetivo de Deus na história é que as pessoas aprendessem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a elas mesmas. O que acontece? Agora, quando nós nos deparamos com o Evangelho nos transforma, ele se torna novo na nossa vida. E nós precisamos aprender a amar as pessoas. Ô Sérgio, acende a dois aqui para mim, por favor, que agora já está ficando mais escuro, já ficou melhor. Então, o que ele está dizendo, o que nós precisamos encontrar, esse fruto, como sendo a base para a nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, e eu não estou me dando de vítima, porque a mesma coisa que acontece comigo, acontece com você. Quantas pessoas já nos magoaram, e que nós perdoamos, e que nós deixamos de cobrar uma dívida? Quantas pessoas você já ouviu falando mal de você que você não cobrou? Quantas pessoas você soube que falaram isso, aquilo, e você decidiu amar essas pessoas? Quantas pessoas te agrediram, traíram, e você continua amando essas pessoas? Dá vontade de cobrar? Dá vontade. Mas o que a palavra nos ensina? Ou nós damos fruto, ou nós não somos do caminho. Andar pelo caminho é frutificar, é respeitar, é dialogar, é trocar ideias, é aprender a andar na verdade. A luz de Cristo, irmãos, está rompendo as trevas do mundo. Presta atenção, a luz de Cristo está rompendo as trevas do mundo. E nós precisamos estar atentos. João fala isso, a luz está rompendo tudo. As trevas vão se dissipar, e de uma vez por todas. Ou nós frutificamos para a luz, ou nós estamos frutificando para nós mesmos. O que vai adiantar? Vocês imaginam uma fila para conversar com Jesus, e você está na fila. Aí você fala assim, eu não sei, o que ele vai querer me perguntar? Vai perguntar daquela pessoa lá que bateu na minha cara? Eu vou falar assim, Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Lembra aquela vez que você destruiu aquelas coisas lá no templo, não sei o quê? Eu fiz a mesma coisa. A pessoa bateu na minha cara, eu não dei outra face, dei um murro na cara dela. Ele vai falar assim, mas foi isso que eu te ensinei? É isso que nós vamos chegar diante de Deus e apresentar? A revolta, o ódio, a preguiça, a omissão? Ou nós vamos apresentar os nossos frutos para Ele? Como Abel apresentou o seu sacrifício. O que nós vamos apresentar? A cesta de Caim? Rejeitada por Deus? Ou vamos apresentar a oferta de Abel? O que nós vamos apresentar diante de Deus? Quais são os frutos? Irmãos, isso é muito sério. Viver, irmãos, pode passar. Viver é sinônimo de frutificar para um discípulo de Jesus. Para um discípulo de Jesus, viver é sinônimo de frutificar. Eu vou pegar pesado com vocês algumas vezes, ainda, porque, irmãos, aquilo que é sério demanda seriedade. Se eu fizer uma brincadeira agora, para aliviar, talvez você se sinta menos responsável por aquilo que estamos apresentando. Mas, irmãos, eu poderia falar sobre qualquer fruto que nós devemos dar, mas aqui gastaríamos muito tempo. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, pode passar, Juliana. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Aprenda a amar Jesus acima dos seus filhos, do seu marido, do seu dinheiro, do seu corpo e de tudo. Segunda coisa, ame. Amar é decidir quem te magoou. Se você quer aprender a frutificar, pensa na pessoa mais chata para você. Aprenda a amá-la. É difícil? Muito. Impossível? Não. Aprenda a amar quem te magoou. Aprenda a amar as pessoas que não conhecem a Cristo. Estávamos falando, eu e a Silvinha ali, e a Viviane, sobre o cartório. Muito provavelmente a moça lá odeia evangélico, porque o jeito que ela falou com você, está na cara que ela não gosta de evangélico. Nós temos que orar por ela. Nós temos que amar essa pessoa. Nós temos que amar as pessoas que não conhecem a Cristo. Temos que amar os nossos inimigos. E temos que amar os desconhecidos. Irmãos, não saia daqui hoje. Não saia daqui hoje sem cumprimentar pelo menos 2 pessoas que você nunca cumprimentou. Cumprimentar não é nada, mas é um primeiro passo para você aprender a amar as pessoas que não fazem parte do seu círculo de amizade.
Sabe aquela coisa de se sentir disposto a estender a mão para as pessoas que não conhecem a Jesus, ou as pessoas que você não conhece? Irmãos, nós precisamos abrir mão do nosso mundo. Nós não podemos pensar naquilo que é nosso, mas cada qual o que é dos outros. Amar as pessoas que nós não conhecemos. E não é somente não odiar, mas é fazer coisas positivamente para construir pontes. Nós fomos chamados para construir pontes, reconstruir caminhos. O Evangelho é o Evangelho da reconstrução. Com as pessoas que não gostam de nós, com as pessoas que nos magoaram, com quem nós não conhecemos, com as pessoas feridas. Nós não podemos escolher o caminho mais fácil. Temos que escolher o caminho do trabalho. E trabalho, amar é decisão, amar não é sentimento. É agir como Cristo agiu. Reconstruir as estradas, subir as montanhas, atravessar as correntezas para demonstrar o amor de Deus. Dá para entender que tudo que nós fazemos tem que passar por um processo de reciclagem? E aliás, talvez reciclagem não seja a melhor palavra. Talvez a melhor palavra seja transformação. Transformação. Por onde começar? Pode passar. E aqui nós vamos encerrando. Por onde começar? Primeira coisa, biblicamente, o lugar para a gente começar são as nossas famílias. Quais são as estradas que nós precisamos percorrer dentro das nossas casas e com os nossos familiares? Como nós vamos buscar a paz? Destruir as barreiras entre os casais, entre os irmãos, pais e filhos, filhos e pais, mães e irmãos. Nós precisamos quebrar as barreiras. Segunda coisa, por nossa comunidade de fé. Aquele texto, aquela imagem ali, ela representa uma comunidade feliz, mas que nós não nos contentemos com as nucas alheias, porque ali as pessoas estão olhando as nucas. Nós precisamos olhar nos olhos dos nossos irmãos em Cristo e aprender a amá-los. É muito difícil, mas é necessário. O texto de João 17 mostra que, amando as nossas famílias e a nossa comunidade de fé, o terceiro nicho é a nossa disposição de amar o mundo. Porque lembre-se, porque Deus amou o mundo, nós temos que amar as pessoas. E uma das formas de demonstrarmos esse amor, pode passar, Júlia. Jesus orou ao Pai, dizendo o seguinte: a minha oração não é apenas por eles, esses discípulos. Pai, eu rogo por aqueles que crerão em mim, por mim e por você. Jesus orou por nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Irmãos, João ele fecha o ciclo. Ele mostra o seguinte: ou a gente manifesta o amor através da nossa unidade, ou nós não estamos frutificando e oferecendo a Deus o sacrifício de Abel. Estamos oferecendo a religiosidade de Caim, manipuladora, forçada e forjada. Muitos de nossos irmãos serão chamados pelo Senhor para atravessar montanhas e vales, para alcançar perdidos em lugares que nós não podemos ir. Pessoas cujo amor transborda pelos poros. Missionários são pessoas cujo amor transborda pelos poros, e em cuja alma e consciência a missão pulsa como de maneira especial. Mas todos nós, discípulos comuns, não somos comuns medianamente falando. Somos discípulos como qualquer outros, e precisamos descobrir a nossa missão hoje. Ame seu marido, ame a sua esposa, lute por ela, lute por ele, ame o seu filho, ame seu irmão em Cristo, lute por ele, dê o seu tempo essa semana para pessoas que outros não dão.
Ofereça o seu tempo, o seu abraço, o seu cumprimento. Troque mensagens, mande mensagens. Não seja chato, mas seja amoroso. Saia do seu casulo. Chega, irmãos, de vingança em rede social. Chega de agressividade barata. Chega de aparências, de uma religiosidade vazia. É hora de resolvermos as nossas pendências e frutificarmos como Cristo deseja que nós frutifiquemos. No que depender de nós, disse Paulo, esforcem-se pela paz, que vocês tenham paz com todos. Último slide. Os discípulos de Jesus foram chamados para serem os porta-vozes e luzeiros de Cristo neste mundo, para elevar luz aos que estão em trevas, força aos que estão cansados, ânimo aos desanimados e esperança aos desesperados. Chega de uma igreja que seja parte do problema, que as nossas vidas sejam parte da solução para os anseios deste mundo tenebroso. Irmãos, somos chamados como pedras e provas vivas do amor de Deus. Não somos perfeitos, mas precisamos agir com integridade, humildade e disposição para servir. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela exortação que o Senhor nos dá hoje. Que teu amor que nos constrange, transborde na nossa mente e no nosso coração. Pai, pedimos que tire-nos do lugar comum, que prove a nossa fé, que nos leve ao lugar da luta, do desafio, do crescimento, da subida na montanha do amor. Que possamos perseverar na nossa luta, pela proclamação do teu reino, que vivamos na perspectiva do reino, da eternidade, que vivamos, ó Pai, na certeza de que somente em Ti, somente em Jesus, que é a vida, a verdade e o caminho, podemos frutificar com frutos aceitáveis. Pai, não permita que nós vivamos conformados a uma espiritualidade forjada, forçada. Pai, transborda o seu amor em nós e através de nós. Usa-nos, Senhor, para frutificarmos, para sermos luzeiros neste mundo em trevas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou chamar aqui o grupo à frente. Eu vou pedir que você não vá embora, eu sei que o Afonso vai